Tá bem. Agora tem uma questão, na verdade, eu tentei juntar aqui, porque são três que vão na mesma linha, sobre a avaliação na educação infantil, Jussara. Perguntas que chegaram para você. Primeiramente, aqui, a Andréa de Souza, ela é da Gerência de Educação e Ação Social do SESC no Rio Grande do Sul. Ela diz, primeiramente, gostaríamos de parabenizá-los pela discussão que vem nos apresentando pontos e questões relevantes sobre este tema que tanto nos instiga. Fazemos parte da equipe de coordenadoras pedagógicas das escolas de educação infantil do SESC do Rio Grande do Sul. Gostaríamos de ouvir suas percepções em relação à avaliação na educação infantil e como falaram sobre instrumentos, como esses instrumentos se configuram nesta etapa. A questão vai aí também pela mesma linha da educação infantil, a Márcia de Curitiba, do SESC Curitiba, como avaliar na educação infantil, qual seria o instrumento mais indicado, a melhor forma de fazer, o parecer descritivo, aí ela pega num ponto específico, e a Inês não disse de onde é, e ela diz a respeito da avaliação na educação infantil, como proceder à coleta de dados com crianças entre 3 e 5 anos, dentro da pedagogia de projetos. Eu agradeço ao SESC Rio Grande do Sul e a essas perguntas, porque é sempre um prazer falar da educação infantil, que é uma outra área de estudos, onde eu tive uma experiência muito significativa. Foram 11 anos acompanhando creches públicas e assistenciais e orientando estagiárias na relação com as crianças. E hoje eu sou uma educadora infantil piagetiana, porque aprendo com as minhas netas. Eu acho que desaprendo com elas já, né? Mas eu, na verdade, eu sugeriria talvez que se fizesse outra teleconferência só sobre educação infantil. Porque as perguntas que me fazem sobre como o parecer é impossível de se responder dessa forma, né? Eu diria, em primeiro lugar, que os professores de educação infantil hoje, os professores, assim como os professores de educação de jovens e adultos, eles têm tudo a ensinar sobre uma avaliação numa concepção mediadora, né? Porque eles têm o privilégio de não ter os problemas, as mazelas que o Lucchesi estava tão bem colocando. Eles têm a convivência próxima com as crianças, eles têm a continuidade, eles têm o conhecimento do contexto familiar dessa criança, porque esse pai volta e meia está entrando ali. Nossa, muitos deles passam 12 horas com as crianças numa sala de aula. E educação de jovens e adultos se caracteriza por aí também com muitas mazelas, isso eu devo dizer. Mas a diferenciação que caracteriza a educação infantil também caracteriza a educação de jovens e adultos, ou seja, com certeza um professor do EJA não estará nos perguntando se é possível fazer uma avaliação diferente para cada aluno, porque ou ele tem esse olhar especial sobre cada um, ou ele não está avaliando verdadeiramente, né? São idades, experiências de vida diferentes. E as crianças, elas têm uma dinâmica de crescimento, uma dinâmica de evolução mágica, né? Uma criança de um dia para outro é outra criança, né? Ela faz coisas inimagináveis. Outro dia, uma sobrinha me dizia, mas eu cheguei no outro dia em casa e ela estava pegando uma madeira. E eu perguntei a ela, como é que você queria que acontecesse? Que ela pegasse com um dedo, com 2 dedos, com 3 dedos, com 4 dedos? Não, um dia ela não pega, no outro ela pega, sim. Ou seja, a criança, ela dá saltos qualitativos. Ora, a avaliação na educação infantil é promover esses saltos, né? Nós importamos do ensino regular, importamos essa concepção burocrática da avaliação. Então, é preciso, para ser avaliação, é preciso que haja um instrumento formal, um parecer descritivo. Eu faço críticas sobre esses pareceres, muitos deles que, por vezes, são roteirizados. Ora, avaliar a criança, conhecer a criança exige registro. Nós falávamos da importância do registro. A observação por si só, ela é um método, mas o registro é um instrumento que me permite olhar a criança passo a passo. Desculpa de interromper, Jussara, mas muitos professores podem se perguntar agora, que registro é esse? É diário? Eu pego lá, crio um diário, vamos chamar assim, para um determinado aluno, para o grupo como um todo, para aqueles em que ele observa que a aprendizagem não está acontecendo da forma como ele imaginou
que poderia acontecer? Eu agradeço a tua pergunta, Bárbara, porque você havia até uma intenção de falar sobre pautas. Não é um registro com base em pautas, não. Né? É acompanhar, é aquele olhar sobre a criança. O que eu sugiro, de que forma eu trabalhei com as minhas estagiárias e trabalho até hoje com professores de educação infantil. Tenham sempre um bloco de anotações à sua disposição, um bloquinho daquele tipo onde o lapisinho vai amarrado, sabe? E você olhou Gisela. Gisela está brincando, mas não gostou desse brinquedo, jogou o brinquedo longe, não conseguiu armar, se irritou, ficou. Aquilo te incomodou, aquilo te chamou a atenção. Registra. Você está fazendo um jogo de regras, uma criança está completamente dispersa, não acompanha, fala na frente dos outros, responde pelos outros. Você quer trabalhar aquilo, registre. Vá colocando esses seus bilhetes, registre, observe, constitua a história de cada criança. Abra sabe, esses álbuns? Coloque o nome delas ali, vá reunindo observações sobre elas, vá constituindo a história. Mas não esqueça de tempos em tempos olhar tudo que você anotou sobre cada uma. E principalmente prestar atenção se você não anotou sobre alguma delas. Né? Porque não cair no anonimato, como você. Para que não caia no anonimato. Eu só vou me estender um pouquinho. Uma das minhas alunas criou um quadro de pregas. As crianças tinham 3 anos. E ela anotava sobre a criança e colocava no nome delas. Mas achou que as crianças não estavam prestando atenção. 2 anos e meio, 3 anos, vão prestar atenção naquilo. Até que um dia um pequeno disse, prof, eu só tenho 3 bilhetes, minha amiga tem 2. Você está escrevendo dela, não está escrevendo nada de mim. Você não viu nada de mim, você viu menos do que viu dela. 3 anos, 3 anos. Não é? Uhum. Assim como a minha neta, hoje com 4 anos, a primeira coisa que eu chego em casa e ela me diz, lê, vó, lê, a professora escreveu isso de mim, eu estou legal, vó, eu estou legal. Dizer que uma criança não está preocupada com o que escreve dela, então, relatórios de avaliação, registros de avaliação são muito importantes, são 2 naturezas de registro. Né? As anotações que se faz sobre o aluno e a história que se conta sobre ele, ao final, como uma síntese individualizada, um registro dos seus avanços, dos seus progressos e das suas, talvez, algumas dificuldades que foram trabalhadas. E o outro registro, que é o do professor, sobre o seu percurso, o relatório geral, sobre os projetos pedagógicos desenvolvidos. Os 2 se encaixam, os 2 se complementam. Mas a história da criança, ela precisa ter um registro singular. É aquilo que eu vi daquela criança naquele momento e que me foi significativo. Não pode ter por base pautas e roteiros. Não pode ser formatada. Ela precisa... E se não foi, e se não aconteceu, é porque esse olhar do professor precisa ser instigado também por uma coordenação pedagógica. O registro, o relatório que o professor constitui é o instrumento de investigação, de uma supervisão, de uma coordenação pedagógica, não no sentido de dizer se o professor trabalhou mal ou não. Né? No sentido de dizer no que eu posso contribuir, sobre que crianças ele viu isto ou aquilo, ou se ele realmente está com um olhar atento sobre as etapas de desenvolvimento. Eu queria colocar uma coisa sobre isso, que é assim, é a mesma coisa que na avaliação, na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental, na educação infantil. Tem critérios. Qual é o critério? É a expectativa de conduta que a criança teria naquela determinada faixa de idade e coisas semelhantes. Então, eu tenho uma neta, é a minha segunda neta. Ela estava com mais ou menos 1 ano, praticamente ela tinha 1 ano, e não engatinhava ainda. E uma criança engatinha muito mais cedo, aos 6 meses ela engatinha. Com 1 ano ela está andando, meio tremelicando, mas está andando. Então, tem um padrão. O que fazia com que minha neta está com 1 ano, não engatinha, e quando as crianças engatinham em torno dos 6 meses. Então, o que o educador precisa fazer é olhar aquilo que acontece com a criança e registrar.
Mas o registro vai permitir a comparação com um padrão, um critério. E o critério vai permitir dizer assim, ó, essa criança deveria estar com esse padrão de conduta, não está. O que está ocorrendo que a gente precisa fazer para ela fazer isso? O que aconteceu com minha neta? Minha filha estava preocupada, ela fazia pilates e conversou com a professora dela de pilates. Aí a professora perguntou assim, qual o tamanho da sua moradia? Aí minha filha disse assim, é um apartamento de 2 quartos, um apartamento pequeno. Ela perguntou, o que tem dentro da moradia? Ela tem uma cristaleira aqui, tem uma mesa, tem cadeira ali. Claro, sua filha nunca vai engatinhar, sabe por quê? Ela estica a mão aqui, ela vai para lá, nunca vai engatinhar. Traga ela aqui, que ela vai engatinhar. Aí quando levou o salão, é desse tamanho aqui. Botou ela no chão, tchucu, 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 engatinhou. Ela não tinha espaço. Então, repara, mas é de um critério. É um critério que permite identificar onde que a criança não chegou ainda. E aí então vem a pergunta, se ela não chegou lá, o que a gente está fazendo? Ou o que a gente pode fazer para ela chegar lá? E ultrapassar. Neste Mas caso, tem um especificamente do engatear, alguns especialistas vão dizer também que ela tem o seu tempo. Pode ser que não seja com 1, vai ser com 1 ano e meio. Não, e especificamente sim, neste caso, pode ser que sim, tem mas tempos, foi né? muito mais grave. O que aconselharam para minha filha, leva ela a um neurologista, que ela tem um problema neurológico, leva não sei quem, leva não sei quem. Graças a Deus, né? Ela fazia pilates, essa mulher lhe perguntou assim, ó, qual é o tamanho da sua casa? Traga ela aqui ela vai brincar. E se ela fosse para um neurologista? Já teria aí uma série de diagnósticos e estudos cerebrais, talvez, etc. Agora, né? Cipriano, ainda nessa questão com criança, porque a Alessandra Celeste, ela é de Santa Catarina, obrigada, Alessandra, ela é de Brusque. Ela diz, considerando um teste tradicional, seja apenas mais ou menos um instrumento, mas não menos importante, como proceder a aplicar este instrumento no primeiro segmento do ensino fundamental? A criança deve saber que está passando por um teste, por um instrumento avaliativo? A criança deve ser avisada com antecedência para esse momento? Repara, a gente tem 2 possibilidades. Na tradição da gente, aplicar um teste, se ele é bem feito, se ele é bem construído, se ele é adequado, né? Tudo isso é pré-requisito do instrumento. Na nossa tradição, se eu aviso, aí o menino diz assim, mano, sábado eu vou ter teste. Ele está na tradição cultural que a gente tem, não é? Então, melhor assim, ó, sexta-feira a gente vai criar uma tarefinha. E ele vai fazer uma tarefinha, não é? Que é igual o teste, mas sem que ele recrie e aprofunde essa mentalidade de que um dia alguém vai aplicar um teste em cima da gente e para aprovar ou reprovar. Contando história familiar, eu tenho um filho que agora tem 17 anos. Ele estava numa escola onde tinha muitas atividades, tinha os testezinhos, etc. Quando ele saiu dessa escola, no final da 4ª série, foi para o 5º ano, né, do ensino fundamental. Aí, uns 2 meses depois, a avó perguntou para ele assim, meu neto, como é que está a sua escola? Minha avó, era uma coisa estranha. Na outra escola, a gente fazia coisa, tinha atividade e aprendia. E ia aprendendo, ia ensinando, ia aprendendo, ensinando, ia aprendendo. Nessa escola, a gente tem aula, aprende e depois vem uma prova e pergunta para ver se a gente aprendeu. Repara, na escola anterior, ele não tinha senso do teste da prova. Aqui ele já tem, né? E aí passa o ensino fundamental, o ensino médio, etc. Eu não digo que não sinalize, mas se a gente sinalizar como alguma coisa para classificar, para aprovar ou reprovar, eu acho que é negativo. Porque a gente pode dizer assim, é uma tarefa para ver se você aprendeu. Eu estou perguntando para ver se você aprendeu. Infelizmente, a gente está correndo com o tempo, daqui a pouquinho a gente tem que encerrar essa tela. Eu acho que dá para responder mais essa perguntinha, que eu acredito que ela é bem importante. Jussara, a Roberta, também de Santa Catarina, diz que tipos de instrumentos avaliativos devem ser aplicados em crianças com diagnósticos de hiperatividade e déficit de atenção. Já que vocês contaram um caso, vou contar um caso rapidinho de uma amiga que trabalha comigo, e ela disse, olha, foi chamada na escola porque a escola já definiu que a criança
TDAH, tem transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, e que, portanto, por ela perguntar muito, ela atrapalhava o processo das outras crianças. Qual é o risco disso também, Jussara, em você pensar que há uma avaliação específica de uma criança que você talvez nem saiba, só porque ela pergunta muito, ela é hiperativa? Nós, todos educadores, estamos muito preocupados, na verdade, com essa, digamos assim, esses diagnósticos questionáveis. Não que a gente discuta a questão do diagnóstico, mas do reflexo disso em sala de aula e do reflexo disso na ação do professor. Quando a Roberta pergunta, Roberta, eu devo apresentar um outro tipo de instrumento, já que ele é hiperativo, você está falando do tipo de instrumento, né? A que tipo de instrumento você está se referindo? Porque um instrumento oral, perguntas que são feitas oralmente, perguntas que são feitas por escrito, um instrumento menor, um instrumento mais objetivo. Eu fico um pouco preocupado com a pergunta tipos de instrumento, porque, principalmente se tratando do ensino fundamental, os instrumentos, eles são vários. Eu posso chamar de um instrumento avaliativo o caderno da criança que eu estou acompanhando, que eu recolho para poder acompanhar, na verdade, a qualidade das suas respostas às tarefas feitas, por exemplo. Eu posso chamar de instrumento um relatório que ela fez de uma visita em algum local da cidade. Então, esse tipo de instrumento me preocupa e eu te diria que essa criança, ela precisa ter um olhar especial sobre a resposta dela, não um instrumento especial para ela. Mas ela precisa de um cuidado especial, ela precisa de um atendimento especial, de um olhar especial. Se ela não respondeu a tarefa que as outras crianças responderam, ela não respondeu essa tarefa por quê? Em que tempo foi feita essa tarefa? Até onde ela respondeu essa tarefa? De que outra forma ela responderia essa tarefa? E o que eu vou fazer para que ela se concentre, para que ela tenha atenção? Então, esse rótulo, né, que tu falavas antes, esse rótulo, né, Bárbara, tão perigoso. Ele é surdo, ele é hiperativo, ele é uma criança passiva, ele é tímido, ele é muito questionador, ele fala demais, ele fala de menos, ele é muito agitado. Os rótulos, né? Os rótulos que as crianças recebem e que carregam pela vida fora, às vezes numa mesma escola. Dependendo da forma, pode nem nunca mais superar, né? Isso pode ser um trauma. A gente está quase encerrando essa teleconferência. Infelizmente, o papo está ótimo. Eu quero pedir aos nossos convidados que façam, a partir de agora, as suas considerações finais. Vou começar pelo professor Cipriano. Quais são os seus destaques para o que falamos aqui, ou talvez o que não tivemos tempo de falar? Bem rapidinho. Essa questão do rótulo, né? Eu tenho um filho que tinha um amigo que tinha um filho que hoje ele seria considerado hiperativo. Sabe o que ele fazia? Na escolinha dele tinha 4 turmas do mesmo nível de escolaridade dele. Só que ele fazia a tarefa e muito rapidamente, aí os colegas continuavam fazendo, ele não tinha mais nada que fazer, ele ia na sala vizinha e fazia a tarefa daquela sala e ia na outra. Ele fazia a tarefa das quatro salas e quando ele voltava, os colegas dele estavam terminando. Eu vou considerar isso um hiperativo? Sabe, ele encontrou a solução. Aí eu digo assim, mas ele não pode sair da sala. Por que não pode? Né? Aí tem uma outra história que é assim, o sujeito é considerado hiperativo, né? Um adolescente. Aí ele chegou na casa da namorada, e a namorada disse, rapaz, você disse que ia resolver esse problema no meu computador. Aí ele entrou lá no computador e resolvendo o parangolé lá do computador. E aí saiu o pai, saiu a mãe, saiu o irmão, saiu todo mundo de casa. Só ficou ele e a namorada. Aí a namorada bateu nele e disse, rapaz, saíram todos, você nem percebeu que saíram todos, a gente pode namorar agora. Ele disse, saíram todos? Ele estava resolvendo o problema do computador. Esse é hiperativo, não é? Então,
tem alguma coisa onde a gente é mais disperso e alguma coisa onde a gente é mais centrado. Então, eu acho assim, o que eu poderia dizer? Eu acho assim, nós educadores, primeiro precisamos escutar o estudante, acolher o estudante do jeito que ele é, né? E do jeito que ele é, trabalhar com ele para chegar onde ele precisa de chegar, naquilo que a gente ensina, mas sem desqualificar aquilo que ele é, a qualidade que ele tem, a história, a biografia que ele tem, né? Eu acho que isso que é a questão fundamental. E eu fico pensando que o ato de avaliar é um ato de democratizar a aprendizagem, né? É um ato de incluir, e com essa inclusão tem uma democratização da aprendizagem que se desdobra numa democratização da vida social, da sociedade. Eu acho que era isso que eu queria colocar. Obrigada. Muito agradecido. Obrigada. E espero que um dia a gente tenha outras oportunidades de se ver, ou aqui ou aí pelo mundo, né? Claro. Professora Jussara, suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer ao Luquezzi e à Bárbara por essa parceria nesse momento. É sempre um momento bem difícil, a gente está premido pelo tempo. O professor que fez a pergunta do tempo. Nós todos somos assolados pelo tempo, né? Tempo curto para a gente fazer e dizer tudo o que gostaria, né? Mas eu queria deixar minha mensagem final a respeito de uma grande preocupação que eu tenho. Muitos professores me perguntam, Jussara, a gente discute tanto sobre avaliação e a avaliação permanece sempre a mesma, às vezes, os mesmos métodos, os mesmos instrumentos, as mesmas concepções, né? Mas a gente não discute tanto assim a avaliação. Na verdade, a avaliação ainda é tratada de uma forma um pouco genérica, superficial, eu diria, e eu convidaria os professores a realmente se aprofundarem na questão, não a partir de textos teóricos, não somente a partir de leituras, mas a discussão sobre a avaliação ela precisa se dar no interior das escolas e de pé no chão, de preferência sem um tapete embaixo, no piso gelado. Discutir a avaliação, para evoluir na avaliação, é preciso que se tragam todas essas questões que apareceram aqui hoje para o interior da escola e que sejam discutidos pelos professores com diferentes experiências de vida, com diferentes experiências pedagógicas, e para que se busquem novos caminhos, de fato. É preciso trazer os alunos para a roda também, né? É preciso dizer, olha, eu não sei como fazer com esse aluno. O que vocês pensam que deve fazer? Eu fiz essa tarefa, os alunos responderam desse jeito. O que se pode compreender a partir daí? É preciso humildade, assim, eu não sei como fazer, né? Eu tenho uma menina em sala de aula que não sabe ler, não sabe escrever, como é que eu vou trabalhar com ela? Porque o olhar avaliativo, ele é multidimensional. Antes o Luquezzi falava em valor e qualidade. Valor e qualidade são concepções altamente subjetivas. O que é bom para mim não é bom para o outro. O que é certo para mim não é certo para o outro. Um aluno que não é um aluno legal comigo, ele pode ser um aluno excelente com o outro. Então, vários olhares, né? Eles, sem dúvida, são muito mais consistentes do que um único olhar. E este aluno, ele não é aluno de um professor. Eu digo, às vezes os professores me dizem, mas esse aluno é impossível de lidar. Aliás, Por quantos adultos essa criança passa? Será que esse conjunto de olhares... Só para registrar, essa foi uma questão muito que ficou ainda aqui, a gente não conseguiu responder. Os alunos difíceis, né? Os alunos difíceis. Eu faço esse estudo de casos de alunos difíceis, mas ao final dos estudos, os grupos de professores que trabalham comigo, todos eles acabam dizendo isso, verbalizando. Os alunos não são difíceis, nós é que temos dificuldade de percebê-los como eles são. Obrigada, professora Jussara. Bom, a teleconferência sobre avaliação caminho para a aprendizagem fica por aqui. Eu quero agradecer as presenças da professora Jussara Hoffmann e do professor Cipriano Luquezzi. Quero agradecer também a participação de Gildete Amorim, que fez a tradução desta tele para a língua brasileira de sinais.